Olá, boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bem? Boa tarde aí, bom dia também para o seu público. Agradeço aí seu convite para a gente novamente conversar um pouco sobre língua portuguesa. Eu ia sair de férias ou estou em férias ou de férias, Márcio? Essa é uma questão interessante, né? Porque frequenta muito, né, a nossa conversa, a nossa linguagem coloquial, né, cotidiana. Estamos sempre falando desse período. Eu fiz aqui uma luzinha, vamos dizer, para a gente É, sobre o assunto. Olha, então é essa a dúvida de muita gente, né? Se o período aí, a gente chama esse período de um período de férias ou período em férias. Então, aí há uma certa divergência entre os gramáticos. Eu pus aí duas possibilidades, mais aceitas, que estão as duas possibilidades ligadas à questão de regência de verbo. No primeiro caso, entraremos em férias semana que vem, porque o verbo entrar, né, utiliza a regência em, né? Entrarei em casa, entrarei no trabalho, né? Então a preposição em está ligada ao verbo entrar. Então por isso que eu utilizei o entraremos em férias. O estarei de férias a partir da semana que vem, a segunda frase, é é, porque o estar de, né, indica estado. Eu estou de luto, eu estou de plantão. Porém, aí que entra a divergência, porque tem também a possibilidade do em junto ao verbo estar também indicar estado. Por exemplo, estou em perigo. O em perigo indica estado. Então, há uma divergência aí em relação a, por exemplo, falar-se estar em férias, indicando também estado, como eu falar estar de férias. Então, no frigir dos ovos, aí no geral, exatamente porque há uma certa divergência entre os gramáticos, no geral, há uma aceitação muito fácil, vamos dizer, para ambas as possibilidades. Então, dificilmente eu usar a expressão de férias ou em férias, em algum momento pode ser considerada errada, porque as duas expressões têm base, têm gramático defendendo. Então, no geral, se o seu público utilizar uma das duas formas, é muito pouco provável que ele esteja em alguma situação desse uso do em férias ou de férias ser considerado um uso errado. Aqui, como eu falei, o entrar em férias e o estarei de férias, essas são as visões aí mais aceitáveis, né? Com que existe uma maior concordância. Mas realmente, no geral, no âmbito bem aí geral mesmo, as duas expressões podem ser consideradas corretas. Se a pessoa pensar, peraí, nessa coisa que a gente já conversou, né? Quando há duas possibilidades, mas se eu estou num processo seletivo, numa prova, num concurso, isso dificilmente ou quase impossível seria objeto de questão, né? Uma questão sobre o assunto. Agora, na redação, né? Existe a redação. Também acho muito provável a aceitação das duas, né? O de férias ou em férias. Ali sendo muito ali rigoroso, né? Muito exigente. Claro que situações de divergência numa prova, num concurso, sempre vale o que está dito, o que está expresso pelo material didático, pela bibliografia citada no edital dessa prova, desse concurso. Vale o que está lá, exatamente se a bibliografia é citada, já falamos sobre isso, por eventuais divergências. Mas eu acho que, ainda assim, mesmo no processo seletivo, as duas expressões não trariam problema para o escritor. Então, de uma forma geral, tem aí, como eu falei, né, usando o verbo entrar, a regência em, o estar de férias, a regência de, né, duas situações, como eu falei, mais bem aceitas no geral, mas as duas expressões
utilizadas em qualquer situação ou forma. Realmente eu não posso considerar aí que a pessoa estaria errando usando uma ou outra forma. Então, as A duas estão ressa... corretas. Desculpe. As No geral, no grande. É claro, então, dependendo do gramático que você está estudando, talvez ele diga que não. Talvez ele diga que uma forma ou outra seria mais conveniente. Mas também é provável que esse gramático fale: olha, mas a outra forma também é aceitável porque é muito utilizada. Então, assim, numa visão bem geral, bem cotidiana do uso das duas expressões, sim, eu acho que a gente pode considerar um uso correto para ambas. O que eu acrescento, aí já uma visão um pouco mais unânime, é a terceira fase, onde temos a empresa estará em férias coletivas a partir da semana que vem. Essa um pouco unanimidade está ligada aqui. Quando a palavra férias estiver acompanhada, né, adjetivada, acompanhada de um adjetivo, adjetivada porque coletivas é um adjetivo de férias, é uma característica de férias. Aí é uma visão mais geral de exigir a preposição em. Nesse caso, quando férias está acompanhada, a palavra férias, o substantivo férias, estiver acompanhado de um adjetivo, como no caso aqui, coletivas, aí eu já peço ao teu público que prefira a preposição em. Aí já sairíamos um pouco dessas duas possibilidades. Então, por exemplo, no caso 2, se ele falar ou escrever estarei em férias, realmente não deve ter o problema do chamado erro, né? Não deve alguém considerar errado. Mas no caso aí da a empresa estará em férias, se eu escrever ou falar a empresa estará de férias, talvez aí eu tenha algum problema em relação a um desvio de gramática, a uma consideração de erro. Nesse terceiro caso, a gente melhora aí mais salutar que saiamos dessa ideia de ambas as possibilidades e ficar na regência da preposição em, quando férias estiver acompanhada aí de um adjetivo quando tiver adjetivado. Quando não for o caso, como eu falei, apesar de ter duas recomendações aí, né, que eu escrevi, as duas possibilidades, de maneira bastante geral, bastante aberta, devem ser consideradas as duas corretas. as duas, então. Sim, no âmbito geral, sim. Muito interessante. E uma excelente explicação, como sempre, né? Eu agradeço aí o elogio. Espero, o mais importante, estar ajudando aí, colaborando com o teu público com essas dúvidas aí. E essa é uma dúvida que meio recorrente, porque, né, é uma expressão aí que a gente está sempre usando, falando. Então, acho que. Então, eu agradeço e espero aí que, se houver novo convite, a gente possa voltar aqui e conversar sobre a nossa língua portuguesa. Tá ok, Márcio. Obrigada. Tchau. Obrigado, um abraço, boa noite a todos.